de volta ao Elas e Elas. Ligue e participe, 3406-5000. Nós estamos aqui com o Gustavo Zanini, que está tirando as dúvidas, informações sobre o imposto de renda, a declaração de imposto de renda. Gustavo, quais são as dicas que você daria para as pessoas que ainda não fizeram, então, essa declaração? Bom, para não deixar para a última hora, tem em mãos toda a documentação, todos os informes de rendimento, todo o recibo de venda ou compra de veículos, se obteve a compra de algum apartamento, alguma coisa, tudo que gerou uma mutação patrimonial da pessoa. E faça com antecedência, porque se for deixar para os últimos dias, o sistema, todo ano ele tem um congestionamento, você pode acabar se irritando porque ela não consegue ser enviada essa declaração. E tem que ser até as 23 horas do dia 29 de abril. E quem extrapolar esse tempo? Já paga uma multa de R$ 123, se for, vamos dizer, se não houver que ter que pagar imposto, podendo chegar até 20% do valor do imposto devido. Gustavo, e para aquelas pessoas que não declararam o imposto de renda, mesmo precisando declarar no ano anterior, como fazer agora? Ela vai ter que entrar numa declaração do ano passado, declarar e vai pagar, geralmente é 1% ao mês de multa, mais a correção da TJLP. Então, se o volume que daria de imposto vai pagar muito mais caro. E quais são as consequências para quem não faz a declaração do imposto de renda? Ele acaba não conseguindo obter um visto do fora do país, porque países que solicitam o visto vão pedir sua declaração de rendimento. Seu nome pode estar em alguma liberação de crédito que venha solicitar a última declaração, pode barrar a tua liberação, o banco pode barrar essa liberação de crédito sua por você não ter feito a declaração, entre outros problemas, né? E as pessoas que fizeram consórcio, às vezes de casa e de carro, elas devem também lançar isso no imposto de renda? Sim, porque existe um contrato e você tem que alocar a quantidade de parcelas e o valor de parcelas que você pagou durante o período de 2010. Mesmo que sendo em novembro de 2010, com uma única parcela paga em dezembro, por exemplo, é obrigado a lançar. E aí essa declaração ela deve também guardar até o término do consórcio? Sim, os últimos 5 anos sempre são bem-vindos para a declaração de imposto de renda, porque eles podem solicitar. Gustavo, e como acontece com aquelas pessoas que costumam fazer doações para instituições de caridade? Isso dá para ser deduzido do imposto de renda ou não? Vai depender das doações da entidade, se ela é cadastrada, tem uma série de situações. Se ela fez pessoa física, se ela fez por pessoa jurídica, cada caso já é um caso a ser estudado. E como as empresas devem agir para não prejudicar os funcionários em relação à declaração do imposto de renda? Porque acontece às vezes da empresa ter algum probleminha na hora de declarar que acaba retendo a restituição depois, né? Exato. A declaração acessória que a empresa faz chama-se DIRF, que é a Declaração de Rendimento Pessoa Física. É onde ela emite desde janeiro até dezembro, com o 13º, as provisões de todos os rendimentos que a pessoa teve. Inclusive férias, se houve rescisões. Se a empresa, o contador da empresa, efetuar errado essa declaração, e a pessoa declarar isso, ela vai com certeza cair na malha fina por um erro na DIRF, porque eles conseguem, através de pagamentos de impostos nessa declaração, de códigos de imposto de renda na fonte, detectar, e a pessoa acaba não recebendo essa restituição no tempo devido. Isso normalmente é aquele requerimento que você pega na empresa com o seu rendimento, né? Isso, exatamente. Quando você pega aquilo, você tem como pedir, de repente, para um contador avaliar, para ver se aquilo está certo, para evitar esse tipo de problema? Geralmente o contador tem que fazer certo, né? Principalmente o da empresa. É o próprio contador que faz, né? O que pode acontecer é que ele obtenha dos próprios sistemas uma informação equivocada, do sistema de contabilidade, que puxou essa informação para a declaração.
Isso acontecendo e passando nas vistas dele, ele vai ter que fazer a retificação disso, tá? Para que a pessoa consiga acertar a vida dela com a malha fina. E normalmente isso demora para ser resolvido? A retificação é imediata, mas a restituição que estaria prevista para uma data de 2, 3 meses acaba caindo mais para frente, vai mais para frente, porque o contribuinte vai ser penalizado. Entendi. As pessoas que recebem também aluguéis de casa também têm que declarar. Tem que declarar. Porque geralmente quem recebe declara, o locador e o locatário. Tem que informar o nome da pessoa que está alugando, o CPF dele, tem toda essa... Porque pode chocar aí os dados e se um declarar, o outro também... É o que eu falo, se um ocultar alguma informação... o outro vai... Gustavo, em relação à pensão alimentícia, como isso deve ser declarado no imposto de renda? Pensão alimentícia. Ela tem que pegar a declaração, tem um campo específico, por isso que eu falo, procurar um profissional contábil para fazer a declaração. Falando assim, aonde no canal certinho, eu não vou me lembrar de cabeça. Mas a pessoa... ela precisa sim ser declarada também, né? Lógico, com certeza. Tá certo. Tem uma pergunta aqui da Geisa Silva, que é aqui do Parque das Nações, americana, aqui ligadinho no Elas e Elas. Ela pergunta por que o pagamento do aluguel não pode ser abatido no imposto de renda. Porque, infelizmente, a legislação não permite. Não tem A legislação ela dá brechas para alguns tipos de despesa para ser abatido. O aluguel não é um deles. Não é um deles. E mensalidade de condomínio também não é abatido? Também não é abatido. Condomínio também não é abatido. São despesas médicas, odontológicas, psicológicas, até mesmo escolar, você tem um valor. Por exemplo, escola de inglês também não dá o direito de você deduzir o imposto de renda. Porque é uma coisa particular que a pessoa está optando em fazer, né? Exatamente. Pode ser que no futuro a legislação acabe mudando, como todo ano existe alguma alteração e que o aluguel venha a entrar nessa dedução. Então, os serviços médicos, né, dentista, fisioterapia, isso entra no abatimento? Entra. Tem até um valor que você pode deduzir. Mas é nesse ponto que tem que tomar cuidado. Porque vai sair o teu CPF e o teu valor e o valor que você fez da conta. Se você se equivocar no colocar o CPF por exemplo, do dentista e o valor e ele declarou outro valor, com certeza vai dar um choque de informação que uma das duas pessoas vai ter que retificar a declaração. Falando um pouco desses recibos, existem profissionais que acabam vendendo esses recibos. E se essa pessoa que vende esse recibo for pega, o que acontece com ela? Tem um caso que em 2008, se não me falha a memória, de uma dentista que ela vendeu o CPF dela, ela vendeu muito recibo. E em Americana, mais ou menos, mais de 15 mil pessoas caíram na malha fina com a mesma dentista. Essa pessoa está sendo procurada pela polícia hoje. Ela sumiu de Americana, não exerce mais a profissão, porque ela emitiu mais de R$1 milhão de recibo. E o que aconteceu? Muita gente deixou de recolher, de fazer o pagamento, teve que pagar, e teve gente que fez a restituição com isso. E quando ele pega a restituição, ele vai ser penalizado em devolver o dinheiro, ele vai ser autuado com 75% de multa e 100% de juros em cima do valor, do valor que ele pegou, quando ele é autuado. Então, quer dizer, a primeiro momento ele acha que fez um grande negócio, só que não existe nenhuma aplicação financeira no mundo que dê o que você vai ter que pagar em cima de uma declaração de imposto de renda, se for autuado. Às vezes a pessoa achou que lucrou e não... Não, de forma alguma. Sai no prejuízo. Gustavo, e problemas com o fisco realmente pode levar alguém para a cadeia? Sim. Se você for... O Ministério Público pode decretar a tua prisão, que é o caso dessa moça, dessa dentista.
Ela não, até não encontrarem, ela está ilesa, mas a hora que em alguma movimentação que ela vier fazer, porque ela sumiu realmente da Americana. Ela ficou famosa, inclusive, aqui na Receita Federal de Americana. Porque muita gente de uma indústria muito grande da cidade e de um banco antigo aqui acabou utilizando o recibo dessa pessoa para deixar de recolher o imposto de renda. Tá certo. Eu tenho uma pergunta aqui. A esposa pode ser declarada como dependente, mesmo que ela possua trabalho e os rendimentos fiquem dentro da faixa de isentos? Ela pode, só que a pessoa que estiver fazendo como ela, como dependente, tem que oferecer a receita dela do salário na declaração também. Mas ela pode entrar como dependente, sim. E que erros podem acontecer com pessoas na hora de declarar dependente que de repente não é dependente, a pessoa declara como dependente? Desculpa, eu não entendi. Que tipo de confusão pode acontecer, que pode até atrapalhar lá e cair na malha fina, de pessoas que declaram alguma pessoa como dependente, só que na verdade ela não entra dentro daquilo que é dependente. Ela vai ter que fazer a retificação da declaração e verificar o que vai acontecer. Se houve com esse dependente, se ele vai ter que pagar imposto ou não. Tá certo. Tem uma pergunta aqui do Moza de Torres do Jardim Glória. Para quem recebe acima de 22 mil ano de bolsa de estudo, precisa declarar? De bolsa de estudo, eu acho que quem vai declarar vai ser a empresa na declaração de imposto de renda pessoa jurídica. Tá, uma outra. Tenho na poupança um valor de 20 mil reais, preciso declarar imposto? Qual foi o rendimento dele? Ele não fala. Então, depende do rendimento, na depende verdade, do né? rendimento, do rendimento. Ele tá, isso é uma aplicação financeira. Se ele não atingiu aquele valor de 22.467, ele não precisa declarar, porque ele está isento. Tá certo. A Karina Paz, Jardim Santana. Ganho menos de R$1.000, preciso declarar imposto? Como devo proceder? Que daí vai dentro daquilo que você falou. Tem que ser 22 mil ano. Tá certo, Gustavo. Obrigada pela presença aqui no Elas e Elas e por esclarecer aí nossas dúvidas sobre imposto de renda. Lembrando que você aí de casa tem até o dia 29 de abril para declarar. Não deixe para a última hora, não é isso mesmo, Gustavo? É isso aí. Muito obrigado e que todo mundo faça no tempo hábil. Obrigada, Gustavo. O Elas e Elas de hoje vai ficando por aqui. Fica a programação da TV Todo Dia, porque amanhã às 11 horas estaremos de volta ao vivo, né, Ju? É isso mesmo. Uma boa tarde para vocês, uma excelente quarta-feira e o final de semana tá chegando. Boa tarde.